Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Você vive tentando consertar os pedaços que o mundo quebrou dentro de você. Finge que está tudo bem, que é forte, que aguenta, mas no fundo você está exausto. Exausto de sorrir enquanto desaba por dentro. Exausto de se doar inteiro para pessoas que só sabem te pedir mais. Exausto de tentar caber em lugares que nunca foram feitos para você. Você aprendeu a calar sua dor porque te disseram que sentir demais era fraqueza. Mas deixa eu te lembrar de algo que você pode ter esquecido no caminho. Você não foi feito para se anular. Você não nasceu para se apagar para que os outros brilhem. E isso precisa acabar agora. A verdade é que, enquanto você continuar se colocando por último, tudo vai continuar fora de lugar. Sua saúde, sua mente, seus relacionamentos, sua paz. Você está tentando se curar enquanto vive ignorando quem realmente é. Carl Jung dizia que a jornada de cura começa com o encontro consigo mesmo, e esse encontro exige coragem. Coragem para dizer basta, para se olhar com compaixão, para se tratar como prioridade. Não dá mais para continuar vivendo em função de expectativas alheias, tentando se moldar ao que esperam de você. Porque no fundo, você sabe, ninguém vai te salvar. Você precisa se escolher. E escolher-se é o início de tudo. Chega de se adaptar a lugares que te diminuem. Chega de mendigar amor, atenção ou validação. Você está aqui agora, ouvindo isso, porque alguma parte sua ainda acredita que é possível mudar. E é possível, mas só se você der o passo mais difícil e mais necessário: se priorizar. A cura que você tanto busca não virá de fora. Ela começa aí dentro, no momento exato em que você decide parar de fugir de si mesmo. Se você quer recomeçar de verdade, comece por você, porque a cura só começa quando você se escolhe. Você já percebeu como, quando a gente está preso à busca por aprovação dos outros, parece que a dor nunca passa? A validação externa vira um ciclo sem fim, porque sempre vai faltar algo, um elogio, um reconhecimento, um gesto que confirme que somos suficientes. Carl Jung já alertava que a transformação verdadeira não acontece fora da gente, mas sim no olhar para dentro, na coragem de se conhecer e se aceitar de verdade. Quando você para de depender do que os outros pensam, começa a se libertar de uma prisão invisível que aprisiona a alma. Se priorizar pode parecer um ato simples, mas é um movimento revolucionário no seu mundo interno. Não se trata de egoísmo ou de colocar o próprio interesse acima dos outros, mas de entender que sua saúde emocional é a base para qualquer outra coisa na vida. Você não pode ajudar ninguém se estiver quebrado por dentro, nem construir relacionamentos verdadeiros sem estar em paz consigo mesmo. Escolher-se é se dar a chance de respirar, de se ouvir, de se cuidar, e esse cuidado é uma questão de sobrevivência emocional. Muitas vezes a gente confunde se priorizar com o abandono, como se cuidar significasse fechar a porta para o mundo. Mas não é assim. É o contrário. Quando você se escolhe, aprende a dizer não para o que te faz mal e sim para o que te fortalece. É como organizar a própria casa depois de anos de bagunça. A confusão interna começa a se acalmar, o caos deixa de mandar nas suas emoções e você pode finalmente criar espaço para a cura florescer de forma natural. Esse primeiro passo, olhar para dentro e se colocar como prioridade, é o que vai tirar você do lugar onde tudo parece pesado, escuro e sem saída. Jung nos lembra que não há crescimento sem dor, mas também que não existe cura sem consciência. Então, se você quer sair desse ciclo de sofrimento, a transformação começa exatamente quando você decide que a sua paz interior vale mais do que qualquer aprovação externa. Porque só assim a cura emocional começa a fluir, sem barreiras. Quando você nega ou rejeita partes suas, acha que elas desaparecem, mas não é assim que funciona. Essas partes que você esconde, esquece ou tenta esquecer, se tornam sua sombra, uma energia oculta que age nos bastidores da sua vida, influenciando seus pensamentos, emoções e atitudes sem que você perceba. Jung nos ensinou que a sombra não some sozinha, ela só aumenta, cobrando seu preço na forma de autossabotagem, conflitos internos
e dificuldades nos relacionamentos. Quanto mais você tenta fugir do que sente, mais forte essa sombra se torna. Essa sombra é como uma voz silenciosa que insiste em ser ouvida, mas que você insiste em calar. Ela pode se manifestar como raiva reprimida, tristeza escondida ou insegurança disfarçada, minando sua autoestima e roubando sua paz sem aviso. Muitos se assustam ao se deparar com esses lados escuros, porque a tendência natural é evitar a dor. Mas o caminho da cura não passa por ignorar o que dói. Ele exige que você tenha coragem de olhar para dentro, mesmo quando isso parece assustador ou desconfortável. Aceitar sua sombra significa acolher tudo o que você é, não só o que gosta, mas também o que rejeita ou não entende. É um processo que requer gentileza consigo mesmo, porque você está reencontrando partes que ficaram perdidas ou machucadas ao longo do caminho. Esse encontro não é fácil, mas é libertador. Jung dizia que integrar a sombra é um passo essencial para se tornar um ser humano inteiro, capaz de viver com autenticidade e liberdade emocional. Por isso, a cura verdadeira começa quando você para de fugir e começa a se acolher, com todas as suas luzes e sombras. É um convite para se olhar com mais compaixão e honestidade, reconhecendo que a dor não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. Só assim, você retoma o controle da sua vida, quebra padrões negativos e cria espaço para a transformação que tanto deseja. A sombra deixa de ser inimiga e se torna parte do seu caminho para a cura. Você precisa entender que não é possível se curar onde continua sendo ferido. Por mais que você tente encontrar paz e alívio em certos lugares ou pessoas, se eles te sugam, te fazem sentir pequeno, inseguro ou esgotado, ali não é o seu espaço de cura. Esses ambientes tóxicos funcionam como cárceres emocionais, prendendo sua energia e sua vontade de crescer. Você até pode tentar resistir, se esforçar para se adaptar, mas a verdade é que nenhum tratamento, nenhuma terapia ou oração será plenamente eficaz se você continuar se expondo ao que machuca. Jung nos lembra que a luz verdadeira só surge quando enfrentamos a escuridão e não quando a evitamos com ilusões e falsas esperanças. Ficamos esperando que as pessoas mudem, que as circunstâncias melhorem, mas isso muitas vezes não acontece enquanto não colocamos limites claros e escolhemos nos afastar do que nos faz mal. O amor próprio exige essa coragem, a coragem de dizer não para tudo que mina sua força e de buscar ambientes que respeitem seu tempo, seu espaço e seu processo de cura. Essa escolha não é egoísmo, é uma necessidade para sua saúde emocional. Ficar preso em lugares ou relacionamentos que drenam sua energia só alimenta a dor e dificulta a sua transformação. É comum sentir culpa por querer se afastar, principalmente quando envolve pessoas próximas, mas você precisa lembrar que seu bem-estar vem em primeiro lugar. O respeito que você busca dos outros começa com o respeito que você tem por si mesmo. E isso implica reconhecer que nem todo lugar é para você, nem toda companhia é saudável, nem toda situação merece seu esforço e sua presença. A cura emocional só começa a fluir quando você cria um espaço seguro para si, onde a energia pode ser renovada e o coração pode se abrir para a transformação. Se afastar do que machuca não é um ato de fraqueza, mas de amor próprio e sabedoria. É reconhecer que você merece um ambiente que acolha suas dores, respeite seu tempo e permita que você cresça com leveza. Quando você faz essa escolha, abre a porta para uma vida mais plena, onde a cura acontece de verdade, sem barreiras. Não é um processo simples nem rápido, porque exige que você olhe para dentro com sinceridade e coragem, enfrentando aquilo que talvez tenha sido ignorado por anos. É uma jornada para encontrar a essência que estava escondida sob tantas camadas, sob tantas vozes que disseram quem você deveria ser. A verdadeira liberdade interior começa quando você começa a se despir dessas influências e se reconectar com o que é genuinamente seu. Quando você para de viver para agradar os outros, começa a viver em verdade. Isso significa que as escolhas que você faz deixam de ser para encaixar-se em padrões externos
e passam a refletir o que seu coração realmente deseja. Essa mudança pode ser assustadora, porque envolve desapegar-se da aprovação alheia, romper com hábitos antigos e até mesmo com algumas relações que já não servem ao seu crescimento. Mas é exatamente nesse desapego que você encontra espaço para respirar, para se expressar livremente e para construir uma vida que seja reflexo do seu verdadeiro eu. Individuar não é mudar quem você é, mas lembrar quem você sempre foi antes das vozes externas e das circunstâncias começarem a moldar sua identidade. É um reencontro com sua essência, com suas paixões, seus valores e sua força interior. Jung via esse processo como essencial para a saúde mental e espiritual, porque quando vivemos desconectados de quem somos, criamos conflitos internos que geram sofrimento. A individuação é o caminho para essa reconciliação, para se sentir inteiro, autêntico e em paz consigo mesmo. Quando você começa a se priorizar de verdade, a inevitável consequência é que algumas pessoas vão se afastar da sua vida. Não porque elas deixaram de gostar de você, mas porque o seu processo de cura e crescimento faz com que você deixe para trás antigos padrões, velhas dependências e até mesmo relações que estavam baseadas em uma versão sua que já não existe mais. Essa libertação interna gera um choque para quem estava acostumado a te ver preso na dor, na dúvida ou na necessidade constante de aprovação. Elas sentem o seu crescimento como uma ameaça, porque você está deixando de ser aquele que elas conheciam e muitas vezes manipulavam. Mas preste atenção, não são as pessoas que estão indo embora, você é quem está se libertando. E isso é um movimento essencial e necessário para sua cura emocional. Permanecer em relações que não acolhem seu novo eu, que não respeitam seu processo, é como tentar crescer com as raízes presas em solo infértil. Quando você se permite soltar essas amarras, você abre espaço para que o novo chegue, para que relacionamentos mais saudáveis que respeitam seu valor e sua essência possam florescer. A cura tem esse preço e ele é sagrado, porque cada perda é também uma abertura para algo melhor. Esse momento pode ser doloroso e solitário, porque o medo do abandono e da rejeição é uma das maiores feridas humanas. É natural sentir falta, questionar se fez a escolha certa, se aquilo que está perdendo realmente merece ser deixado para trás. Mas Jung nos ensina que a verdadeira transformação exige coragem para deixar ir o que já não serve, por mais que tenha sido parte da nossa história. Ser grato pelas partidas é um exercício de fé no que está por vir. É reconhecer que a vida tem ciclos e que a dor do fim carrega em si a promessa de um novo começo. Você já percebeu que, quando você está realmente em processo de mudança, situações antigas tendem a reaparecer em sua vida? Pessoas que já fizeram parte do seu passado, padrões que você jurava ter deixado para trás e emoções que você acreditava ter superado, voltam para testar o seu crescimento. Isso não é por acaso, nem uma coincidência do destino. É o seu inconsciente te desafiando, colocando à prova se você realmente evoluiu ou se ainda está preso aos mesmos ciclos. Jung nos mostrou que esses testes são necessários para validar que a transformação não ficou apenas na teoria, mas está sendo vivida na prática, no dia a dia. Esses momentos são decisivos porque revelam se você aprendeu a lidar com suas dores e sombras ou se continua reagindo como antes. Talvez alguém do passado tente puxar você de volta para velhos padrões de sofrimento ou manipulação, ou uma situação semelhante àquela que causou dor reapareça para ver se você mantém a postura do passado ou escolhe um caminho diferente. É um convite para que você demonstre, através das suas ações, que está realmente mais forte, mais consciente e mais centrado. Jung reforça que a verdadeira mudança não está em evitar esses desafios, mas em enfrentá-los com a sabedoria que vem da autorreflexão e do autoconhecimento. Hoje você tem a chance de agir diferente, de não repetir os mesmos erros, de não se deixar levar pela ansiedade ou pelo medo que antes dominavam suas decisões. Você pode escolher se colocar em primeiro lugar, respeitar seus limites e afirmar seu valor em cada atitude. Esse momento é uma prova de fogo para sua evolução emocional e espiritual.
e você não deve desperdiçá-lo. Cada escolha consciente que você faz diante desses testes fortalece a sua jornada e constrói um caminho mais sólido para a sua paz interior. Quando você entra no processo profundo de cura emocional, vai passar por momentos em que tudo parece desmoronar ao seu redor e dentro de você. A sensação de vazio pode ser avassaladora, como se você estivesse perdido no escuro, sem saber para onde ir ou o que esperar do futuro. Essa dor, embora intensa, é parte essencial do seu renascimento. É o que muitos chamam de noite escura da alma, uma fase em que o velho, que já não serve mais, começa a se dissolver enquanto o novo ainda não se manifesta. É um espaço entre mundos, um limiar onde a transformação mais profunda acontece. Esse vazio não é vazio de verdade, mas um espaço sagrado que se abre para que você possa se reconfigurar, se reconstruir a partir da essência, livre dos padrões, crenças e dores que antes te limitavam. Apesar do desconforto, essa fase é uma oportunidade única para se libertar das amarras invisíveis que prendem sua alma. Jung nos mostra que atravessar essa noite escura é imprescindível para quem busca a individuação, porque só quando nos despimos do velho podemos permitir que a luz verdadeira penetre. É um momento de silêncio interno, onde a alma se prepara para um novo ciclo. Muitas pessoas tentam fugir desse vazio, buscando distrações ou respostas rápidas para aliviar a angústia. Mas a cura exige que você permaneça presente, mesmo quando dói, mesmo quando tudo parece incerto. Confiar nesse processo é um ato de fé em si mesmo e na vida. É entender que o desmonte que você sente é a base para a construção de uma versão mais forte, autêntica e livre. Esse vazio não é seu inimigo, é o terreno fértil, onde novas possibilidades, novos sonhos e uma nova identidade começam a brotar. Ignorar a dor que existe dentro de você nunca será caminho para a cura verdadeira. Por mais que seja tentador fechar os olhos para aquilo que machuca, para a raiva que borbulha escondida ou para o medo que te paralisa, negar esses sentimentos só faz com que eles cresçam nas sombras, tomando controle silencioso da sua vida. A sombra, como Jung explica, não desaparece simplesmente quando você finge que ela não existe. Ela precisa ser reconhecida, encarada e acolhida com coragem. Só assim ela perde o poder de te sabotar e passa a ser uma parte do seu processo de crescimento. Olhar nos olhos da sua raiva, do seu medo, da sua insegurança é um desafio que muitos evitam, porque exige enfrentar aquilo que você preferia esconder até de si mesmo. Mas essa é a chave para retomar as rédeas da sua existência. Quando você deixa de fugir desses aspectos, mesmo que sejam desconfortáveis, começa a compreender suas origens, seus gatilhos e como eles influenciam suas decisões. Essa consciência é libertadora porque te tira do piloto automático, aquele modo onde você reage sem pensar, preso a antigos padrões que só trazem sofrimento. Integrar a sombra não significa se entregar ao que é negativo, mas sim assumir o controle da própria vida com todas as suas nuances. É aceitar que você é um ser completo, com luz e sombra, e que a cura acontece justamente quando você consegue equilibrar essas partes. Esse processo é profundo e transforma a maneira como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo, porque te leva a agir com mais autenticidade, responsabilidade e amor próprio. Você para de ser refém das suas emoções e passa a ser protagonista da sua história. A paz verdadeira que você procura desesperadamente não está no esforço constante de agradar a todos ao seu redor. Esse caminho, que parece fácil à primeira vista, é na verdade uma armadilha que te afasta do que realmente importa: ser fiel a si mesmo. Quando você vive tentando encaixar-se nos padrões dos outros, buscando aprovação e reconhecimento, está ignorando sua essência e se perdendo em uma versão falsa de quem você é. A liberdade e a paz começam exatamente no momento em que você decide abandonar essas máscaras e se mostrar como realmente é, sem medo ou desculpas. Ser autêntico é um ato de coragem e amor próprio, porque implica aceitar suas imperfeições, suas escolhas e sua individualidade.
É parar de viver para satisfazer expectativas que não são suas e começar a construir uma vida alinhada com seus valores e desejos verdadeiros. Quando você se permite essa honestidade consigo mesmo, as conexões que antes pareciam forçadas começam a se tornar naturais e você passa a atrair pessoas e situações que realmente ressoam com sua essência. Essa sintonia é o que cria um ambiente interno e externo de harmonia e equilíbrio. Viver sua verdade faz com que a vida pare de ser uma batalha constante. O conflito interno que surge quando você tenta ser quem não é se dissolve aos poucos, dando lugar a uma serenidade que vem da aceitação genuína. A resistência contra quem você realmente é começa a desaparecer e você encontra um fluxo natural onde tudo se encaixa melhor. Suas decisões, seus relacionamentos, seus sonhos. Essa paz não é superficial ou passageira. Ela nasce da conexão profunda com sua autenticidade. Mudar o mundo ao seu redor sem antes transformar o que está dentro de você é como tentar pintar uma parede sem preparar a superfície. Tudo pode parecer bonito por um tempo, mas a base continua frágil e tudo pode desmoronar. A verdadeira transformação começa quando você volta o olhar para si mesmo, para suas crenças, seus medos, suas feridas e sua força interior. Jung nos ensinou que a vida que você vive hoje é um reflexo direto da sua consciência. Enquanto ela estiver limitada, o mundo à sua volta refletirá essa limitação. Portanto, para mudar sua realidade, é preciso começar pela mudança interna. Muitas vezes passamos anos tentando consertar situações externas, buscando que as pessoas mudem ou que as circunstâncias se ajeitem. Mas essa luta incessante só gera desgaste e frustração. Quando você se prioriza e começa a cuidar do seu mundo interior, algo mágico acontece. Você passa a agir com mais clareza, sabedoria e equilíbrio, e isso transforma não só sua percepção, mas também as condições ao seu redor. É um processo que exige paciência, mas que revela o poder que você tem de criar uma vida alinhada com quem realmente é. Carl Jung dizia com profundidade: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Essa frase é um convite para você despertar para a sua verdadeira essência, para a sua responsabilidade e para o poder de transformação que mora dentro de você. Não se trata de fugir do mundo, mas de encarar sua própria luz e sombra, assumindo o protagonismo da sua jornada. Quando você se escolhe, quando prioriza seu crescimento e sua cura, está plantando as sementes para uma mudança real e duradoura. E tudo isso começa com uma decisão simples, mas poderosa: se priorizar. A partir do momento em que você decide que sua paz interior e seu bem-estar emocional são prioridades, a transformação interna se inicia, e com ela, a vida externa começa a refletir essa nova consciência. A cura emocional flui sem barreiras, porque você finalmente escolheu olhar para dentro e agir a partir dessa verdade. Essa é a base para uma vida plena, autêntica e em constante evolução. A decisão de se priorizar é um ato revolucionário em um mundo que constantemente nos ensina a colocar as necessidades dos outros acima das nossas, a esconder nossas dores para parecer fortes e a buscar fora a aprovação que só pode vir de dentro. Quando você escolhe olhar para si mesmo com amor e coragem, está dando início a uma jornada de cura que transforma não apenas sua mente e emoções, mas toda a sua existência. É natural sentir medo, insegurança e até mesmo solidão nesse caminho, porque romper com velhos padrões e deixar para trás o que não serve mais exige uma força que nem sempre parece estar disponível. Mas é exatamente nesse desafio que você encontra a oportunidade de renascer, de se reconectar com sua essência mais verdadeira e de criar uma vida baseada na autenticidade, no respeito próprio e na liberdade emocional. Lembre-se de que a cura não é um destino final, mas um processo contínuo de autoconhecimento e aceitação, onde cada passo, por menor que pareça, tem um impacto profundo na sua evolução. Quando você decide se escolher, está abrindo espaço para que a paz interior floresça, para que os conflitos internos se dissolvam e para que sua vida se alinhe com o propósito mais genuíno que existe: ser você mesmo
em toda a sua complexidade e beleza. Compartilhar essa mensagem, praticar a gentileza consigo e com os outros e manter a esperança mesmo nos momentos difíceis são atitudes que fortalecem essa transformação. A cura emocional flui sem barreiras quando você se permite viver plenamente, integrando luz e sombra, aceitando a imperfeição e celebrando a coragem de ser quem você é a cada novo dia. Se essa mensagem tocou seu coração, faça um gesto simples, mas poderoso. Escreva aqui embaixo nos comentários: "Hoje eu me escolho". Esse é o seu primeiro passo consciente para uma transformação real, para colocar sua cura e seu bem-estar emocional em primeiro lugar. E se você acredita que essa mensagem pode ajudar outras pessoas que também estão buscando se priorizar e curar suas feridas, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares ou em suas redes sociais. Lembre-se sempre, a cura não está lá fora, em soluções mágicas ou no julgamento dos outros. Ela começa dentro de você, no momento em que decide se acolher, se respeitar e se amar de verdade. Este é o começo da sua jornada para uma vida mais leve, autêntica e livre. E eu estou aqui para caminhar com você. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para receber mais conteúdos que vão ajudar você a despertar sua melhor versão e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Juntos, vamos deixar a cura fluir sem barreiras. Você já percebeu como a vida parece andar em círculos justamente quando você está tentando ao máximo fazer tudo dar certo? Você se doa, se esforça, se preocupa, se desgasta e nada acontece como você espera. No fundo, você sente que quanto mais tenta controlar as coisas, mais tudo escapa por entre os dedos. Talvez ninguém tenha te contado que existe um momento em que desistir, não por fraqueza, mas por consciência, é o verdadeiro começo de tudo. Existe uma força quase invisível que opera quando você simplesmente para de se importar com aquilo que te prende e começa a se voltar para dentro. Hoje, você vai entender por que os seus maiores bloqueios são alimentados pela sua própria obsessão por controle e como a vida, ironicamente, começa a se alinhar quando você larga as rédeas. Desde cedo, você aprendeu que precisava agradar, conquistar, corresponder. Disseram que, se fizesse tudo certo, seria amado, respeitado, reconhecido. Então você começou a se moldar, a se podar, a viver tentando se encaixar nos espaços que te apertavam. Cada gesto passou a ser calculado, cada palavra, medida. E assim, sem perceber, você começou a trocar sua essência por aceitação. Isso te fez sobreviver, sim, mas ao custo de sufocar partes profundas de quem você realmente é. E quando você tenta controlar tudo, o que está tentando mesmo é evitar sentir dor. Você não quer rejeição, não quer falhar, não quer ser esquecido. Então começa a arquitetar, prever, manipular o mundo ao seu redor. Só que quanto mais você força, mais a vida escapa. Quanto mais você insiste, mais ela se cala, porque a vida não responde ao medo, ela responde à entrega. E é isso que te enlouquece, essa sensação de estar se esforçando tanto e ainda assim não conseguir. É como correr em areia movediça. Quanto mais se debate, mais afunda. Carl Jung enxergava isso com clareza. Ele dizia que o que negamos nos domina e o que aceitamos nos liberta. Quando você tenta controlar o que sente, quando se recusa a olhar para o caos que está dentro de você, acaba escravizado por ele. Seu desejo desesperado de controlar a vida é, na verdade, um reflexo do medo que você tem de mergulhar dentro de si. E enquanto você lutar contra o que sente, vai continuar atraindo situações que te forçam a olhar para aquilo que você insiste em esconder. Há um poder enorme no ato de parar. Parar de tentar entender tudo. Parar de justificar suas dores. Parar de correr atrás do que nunca te pertenceu. Nesse espaço de pausa, algo começa a se reorganizar. É como se o universo respirasse junto com você e dissesse: agora, finalmente, eu posso agir. Porque enquanto sua mente grita, o fluxo da vida se cala. Mas quando você silencia, a vida começa a falar. Talvez você ainda ache que precisa se importar, que precisa insistir, que precisa correr atrás. Mas e se tudo isso for apenas uma armadilha?
E se a verdadeira virada acontecer justamente quando você se permitir soltar? Existe uma chave invisível que só gira quando você desiste de forçar a porta. E talvez, só talvez, a vida esteja esperando esse momento. O momento em que você finalmente para de se importar. É curioso como a gente se prende ao que machuca como se fosse proteção. Você se agarra a pessoas que não te enxergam, a trabalhos que te consomem, a expectativas que te esvaziam. E no fundo, você sabe que não está bem, mas tem medo de soltar, porque soltar parece fracasso, parece perda, parece desistência. Só que há uma verdade que ninguém te contou. Soltar é uma forma avançada de fé. É quando você entende que o que for seu, permanece, e o que te machuca, precisa partir. O desapego não é frieza, não é desinteresse, é sabedoria. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você é, exige atravessar a sombra. E soltar é atravessar essa sombra. É dizer, eu não preciso mais disso para me sentir seguro. Você solta porque entendeu que a obsessão por controle é a real prisão. E quando você para de se importar com o que esperam de você, com o que vão pensar, com o que pode dar errado, algo dentro de você acorda, uma parte sua que sempre soube, mas estava sufocada pela necessidade de aprovação. Pense em quantas decisões você já tomou por medo, quantas vezes você disse sim, querendo dizer não. Quantas vezes engoliu o choro, sorriu por fora e se despedaçou por dentro. Tudo isso em nome de manter a aparência de que está tudo bem. Mas a verdade é que essa máscara pesa. E quando você decide tirá-la, algo mágico acontece. A leveza volta, e com ela, a clareza. Você começa a ver que não precisa se sacrificar tanto para ser aceito, que você não precisa se importar tanto para ser amado. E é nesse espaço, onde tudo se desmancha, que o novo começa a surgir. O vazio que antes te dava medo agora se torna fértil. As portas que se fecharam revelam que não eram para você. As pessoas que foram embora estavam apenas cumprindo sua missão de te empurrar de volta para si. A dor que antes parecia castigo se transforma em iniciação. Porque quando você solta, você cresce. E crescer dói, mas cura. O que você precisa soltar hoje? Que parte de você está presa em uma tentativa desesperada de manter algo que já não faz sentido? A resposta não está fora. Está no silêncio. E esse silêncio só chega quando você, verdadeiramente, para de se importar. Quantas vezes você já se pegou vivendo o mesmo drama com rostos diferentes? A mesma frustração, o mesmo abandono, o mesmo desamparo, só que com cenários e personagens trocados. Isso não é coincidência. Isso é padrão. E os padrões só se repetem porque você continua tentando resolver o passado com ferramentas do presente. Você tenta controlar o que sente, corrigir os outros, mudar as circunstâncias. Tudo para não ter que encarar a única coisa que realmente precisa ser olhada, o que está vivo dentro de você. Jung afirmava que, até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. É exatamente isso que acontece quando você vive no piloto automático, tentando consertar o mundo externo, enquanto o seu mundo interno continua ferido. A obsessão por controlar é a manifestação visível de um trauma invisível, e enquanto você se importar demais com o que não pode controlar, estará alimentando o ciclo que te aprisiona. A saída? Desprogramar. E para desprogramar, você precisa desligar, parar de insistir, parar de reagir, parar de tentar entender tudo. É nesse ponto que tudo se inverte. Quando você para de se importar, o inconsciente começa a se reorganizar. A sua energia, que antes estava fragmentada em 1000 preocupações, começa a voltar para você. Sua mente silencia, seu corpo descansa, sua alma se realinha. E aí, sem esforço, você começa a agir diferente. Começa a dizer não onde antes se calava. Começa a se afastar de quem te ferra sem dor nem culpa. Começa a se respeitar. Isso não vem de uma decisão racional. Vem de uma mudança interna que acontece quando você finalmente solta a necessidade de controlar.
É como sair de uma prisão onde a chave sempre esteve no seu bolso. Só que você estava ocupado demais tentando empurrar as grades. Quando você desliga o esforço, a prisão desaparece. E no lugar da obsessão, surge presença. No lugar da ansiedade, surge paz. No lugar da cobrança, surge compaixão. Porque você agora começa a enxergar com os olhos de quem está desperto. E quem desperta entende que parar de se importar não é desistir. É começar de novo, do lugar certo. Pode parecer contraditório, mas é assim que funciona. A cura não chega quando você força, mas quando você permite. E só permite quem já entendeu que lutar contra a dor é manter a dor viva. Você passou a vida tentando ser quem os outros queriam. Tentou ser o filho ideal, o parceiro perfeito, o profissional exemplar. Moldou sua fala, suas escolhas, suas roupas, sua energia. Tudo para ser aceito. Mas no fundo, algo sempre faltava. Porque quando você vive para agradar, você deixa de existir. Você se transforma numa imagem, numa performance. E o pior, mesmo dando tudo, você nunca se sente suficiente. Porque quem ama a máscara, nunca enxerga o rosto. E quem ama o esforço, nunca percebe o cansaço. É assim que você vai se perdendo, gota por gota, até não sobrar quase nada de quem você era. Carl Jung dizia que o verdadeiro eu, o self, só emerge quando o ego se cansa de representar. E é esse cansaço sagrado que um dia te desperta. Você olha no espelho e não se reconhece. E pela primeira vez, ao invés de tentar se consertar, você se permite parar. De parar de fingir. Parar de sorrir quando quer chorar. Parar de segurar laços que já se romperam por dentro. E nesse instante algo renasce. Sua verdade. Ela pode ser silenciosa, discreta, até assustada. Mas é sua. E quando você para de se importar com o que os outros esperam, ela começa a florescer. É nesse solo da autenticidade que a vida finalmente começa a responder. Pessoas certas aparecem. Oportunidades reais surgem. O corpo relaxa, o coração acalma, porque você parou de enviar ao universo a energia da carência e começou a emitir a frequência da verdade. E a verdade tem um poder magnético. Ela afasta o que é mentira, dissolve o que é forçado e atrai o que é leve. Honesto, recíproco. Você não precisa mais correr atrás. Você se torna. E quem se torna não mendiga, atrai. Quando você para de se importar, você se alinha com quem você realmente é. E esse alinhamento é tão raro, tão poderoso, que reorganiza sua realidade sem esforço. Você para de tentar se provar, para de buscar validação, para de repetir ciclos, porque agora você entende que ser rejeitado por ser verdadeiro é um presente. O presente de não precisar mais fingir para ser amado. E isso liberta. Liberta de um jeito que nenhuma aprovação conseguiria. Você se torna alguém que caminha leve, que fala pouco e sente muito, que olha nos olhos com presença, que se retira com dignidade, que ama com verdade. E tudo isso começa quando você entende que se importar demais é se perder de si. Mas se importar o suficiente para se preservar é reencontro. Existe um tipo de força que não grita, não exige, não impressiona. Ela apenas está, presente, firme, inabalável. Essa força nasce quando você para de se importar com a necessidade de provar algo, quando você para de querer convencer, de agradar, de se explicar. O silêncio se torna sua proteção, a presença, sua resposta. O mundo começa a perceber algo diferente em você, mas ninguém consegue explicar o que é. É como se a sua energia tivesse mudado, e ela mudou, porque você voltou para casa. Você parou de tentar ser o que esperavam e passou a ser o que nasceu para ser. Carl Jung dizia que aquilo que é verdadeiro em nós não precisa ser defendido, apenas vivido. E quando você encarna essa verdade sem esforço, sem alarde, sem pressão, a realidade se curva. Não por obediência, mas por sintonia. As situações se resolvem sem que você precise interferir. Pessoas que antes te provocavam se afastam por não encontrarem mais eco. Os jogos emocionais perdem a graça.
Você não reage, você percebe. Você não se debate, você observa. Essa neutralidade ativa é uma das formas mais elevadas de poder espiritual. O que você precisa entender é que o seu silêncio começa a falar mais alto do que todas as suas antigas tentativas de ser ouvido. As pessoas sentem, elas percebem que algo mudou, que você não está mais disponível para o que te enfraquece. E isso cria uma onda, um campo, uma energia que redefine quem entra e quem sai da sua vida. Você não precisa mais correr atrás, não precisa mais implorar, porque agora você não está mais pedindo, você está escolhendo. E é nesse ponto que tudo começa a dar certo. Não porque a vida magicamente se transformou, mas porque você se transformou. Suas escolhas mudam, seus limites ficam claros, seu brilho se acende, e quem não souber lidar com isso, se afasta. Mas quem estiver na mesma frequência, se aproxima. E tudo acontece no tempo certo, sem forçar, sem manipular, sem ansiedade. Você não precisa fazer com que as coisas aconteçam, porque elas vêm até você quando você para de interferir. Esse é o momento em que você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser criador da própria realidade. E, ironicamente, tudo isso acontece não quando você tenta com todas as forças, mas quando você para de tentar. A maioria das pessoas acredita que se importar é sinônimo de responsabilidade, de amor, de cuidado. Mas existe uma diferença brutal entre se importar com consciência e viver em função do que está fora. O primeiro é presença, o segundo é prisão. O primeiro te fortalece, o segundo te apaga. Quando você para de se importar de forma inconsciente, tentando consertar, salvar, controlar ou agradar, você não está se afastando da vida. Você está finalmente se posicionando nela. Está saindo do papel de vítima e voltando para o centro do seu próprio ser. Carl Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste. E é exatamente isso que acontece quando você insiste em se importar com o que te esgota. Você fortalece o problema, alimenta o ciclo, amplifica o ruído. E só quando você solta, quando para de lutar contra a realidade, quando deixa de resistir ao que é, o fluxo da vida encontra caminho. E tudo aquilo que parecia pesado, sem sentido, começa a se dissolver como névoa ao sol da consciência. Você não fugiu do problema. Você apenas parou de resistir, e isso por si só já transforma tudo. É nesse espaço onde o ego silencia que o self se manifesta. O verdadeiro eu, a centelha divina, a alma nua. E ela é simples, ela não exige, não se explica, não disputa. Ela apenas é. Quando você acessa esse lugar em si mesmo, você se torna um com o movimento da vida. E tudo o que não está em sintonia com essa nova frequência começa a desaparecer naturalmente. Você não precisa mais fazer força para manter, nem correr atrás para alcançar. O que vibra na sua verdade permanece. O que não evapora. O maior sinal de que você está no caminho certo é a paz silenciosa que surge sem motivo. Você não está mais tentando provar que é digno, que é bom, que é forte. Você sabe. E esse saber muda tudo. Ele muda como você fala, como você anda, como você se posiciona, como você ama. Não há mais pressa. Não há mais medo. Só presença. Só verdade. Só você, finalmente inteiro, finalmente livre, finalmente em paz. Você não parou de se importar porque desistiu. Você parou porque entendeu, porque despertou, porque lembrou que a vida não é uma guerra para ser vencida, é um fluxo para ser vivido. E esse fluxo só se revela para quem solta o controle e se entrega à própria verdade. Quando você para de se importar com o que não pode controlar, com o que não serve mais, com o que não te representa, você começa a realmente viver. E ao viver com autenticidade, você começa a se alinhar com o que é verdadeiramente seu. Não é um processo de desistir, mas de permitir que a vida flua de uma maneira que nunca foi possível, quando você estava preso ao esforço incessante de agradar ou de controlar. O que é seu, encontrará seu caminho até você. E quando isso acontece, a paz, a clareza e a força que você tanto busca, finalmente se tornam sua realidade. Agora,
olhe para dentro e se pergunte: o que você ainda precisa soltar para viver a sua verdade? O que você está tentando controlar, que na verdade está controlando você? O momento de se libertar é agora. Se você sentiu que este vídeo tocou em algo profundo dentro de você, eu quero saber o que mudou em sua percepção. Comente abaixo. O que você vai soltar hoje para se permitir viver com mais liberdade e autenticidade? Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com alguém que você sabe que precisa ouvir isso e se inscrever para mais conteúdos como este. Vamos juntos nessa jornada de transformação. Até a próxima!